vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Vamos ficar em pé. Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras. Agradeço pela Bíblia. Peço que o Senhor abençoe esse momento de estudo, ó Pai, para que todos aqui possam sair transformados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Vamos lá. Então, primeira coisa dessa noite, para quem o Senhor está dizendo isso? Para quem Jesus está dizendo essas coisas? O ministério de Jesus é amplo. Ele fala com multidões, ele fala com seus discípulos e ele fala com um grupo específico de seus discípulos também. Além disso, ele fala com opositores. Então a gente sempre tem que buscar, né, quando a gente vai estudar a Bíblia, com quem ele está falando. E perceba o texto bíblico, que aqui nesse próprio texto te indica, te mostra com quem Cristo está falando. O verso 1 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, preste atenção, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Muito bem. Para quem o Senhor Jesus disse as palavras? Para os discípulos. A multidão estava ali, nesse momento da história de Cristo, nesse momento da passagem do Senhor Jesus por aqui, ele estava. Mas chegou uma hora em que os seus discípulos se aproximam dele. Muito bem. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Serve para nós? Sim? Isso. Serve para nós. Tá joia? E aí, eu quero dizer para vocês que tudo que está no texto aqui é dirigido a nós. Existem textos na Bíblia que são textos descritivos, existem textos na Bíblia que são textos normativos. Então, aqui o Mateus está descrevendo o que aconteceu na vida de Jesus. É isso que ele está fazendo. Olha, ele vendo a multidão, subiu no monte, assentou-se num lugar, de repente seus discípulos estavam com ele. Está descrevendo o que está acontecendo. E aí vem os ensinamentos do Senhor Jesus. Os ensinamentos do Senhor Jesus, então a gente não pode confundir a descrição com aquilo que o Senhor Jesus fala. Tá? Quando os apóstolos, né, a gente tem que pensar em Lucas e Marcos não como apóstolos, tudo bem. Então vamos pensar nos evangelistas então. Quando os evangelistas eles fazem isso, eles estão também trazendo normas para a gente. Tá? Então a gente precisa olhar e aí a gente precisa prestar atenção. Vamos lá, irmãos. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Verso 4. Bem-aventurados os que choram. Verso 5. Bem-aventurados os mansos. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Até aqui só. Então, você vê as bem-aventuranças aqui. Vamos lá, daqui a pouco nós vamos ler o texto completo. Mas bem-aventurado e feliz, você pode pensar assim, são sinônimos, tudo bem, não tem nenhum problema. Aqui eu quero que, a partir de hoje, se você não sabe disso, se não percebeu isso, ser bem-aventurado, ser feliz, é mais que isso. Tá? Então, por exemplo, tem alguma Bíblia que traz aí, feliz os pobres de espírito? Tem alguma? Feliz os que choram? Tem alguma Bíblia que é assim aqui? Não? Todos bem-aventurados? Tá joia. Mas, então, se alguém falar, é feliz, tá certo, não tem nenhum problema. Tá bom? Felizes, né? Não tem nenhum problema. Só que é mais que isso.
Na verdade, isso aqui é como se fosse um parabéns, assim, uma congratulação. Olha, que bom que você é assim. Sabe por quê? Porque as pessoas ao seu redor querem te imitar. Que bom que você é assim. Porque as pessoas ao seu redor têm inveja de você e querem ser como você é. Então, é mais do que ser feliz. É ser feliz a tal ponto de isso transbordar de tal forma que afete os outros. A sua felicidade afeta os outros. De tal forma que eles querem parecer com você. Essa é a ideia. Tá? Então agora vamos lá. Bem-aventurados, verso 3. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, parece que essas coisas aqui é sempre negativo, né? Parece. É uma coisa que é negativa para a pessoa, né? Quem quer ser desse jeito, né? Quer chorar? Não, a gente quer rir. Mas a Bíblia está falando bem-aventurado, bem-aventurado. Aí vem as coisas positivas, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é claro que toda vez que ele está falando, ó, que bom que você é assim, as pessoas querem ser como você, que bom que você é assim, as pessoas querem te imitar, que bom que você é assim, as pessoas têm inveja, mas essa inveja não é para o mal, tá, irmãos? É, no sentido de querer imitar, de querer ser parecido, de querer ser como você é, que bom! Aí ele vem dando as razões. Muito bem, isso é Cristo falando conosco. Isso serve para nós. Então é assim, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas você está em alguma dessa daqui? Você está precisando ser pacificador, você está precisando chorar, você está precisando de humildade, mas não é questão de pobreza, irmãos, não é isso, irmão. O humilde sabe o seu lugar, sabe? Esse é o humilde. Vamos imaginar, vamos lá, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, não o Neil, o pastor da igreja, seja ele o Neil, Viana, ou seja uma outra pessoa que Deus colocar para dirigir a Igreja Batista de Vila São José em algum momento da história. Vamos pensar nos pastores anteriores, que foram pastor Paulo e pastor Ideobrando. Foram os pastores que cuidaram dessa igreja, né? Na verdade, pastores que cuidaram da igreja foram esses quatro. Nós tivemos o pastor Ari com o pastor Viana, mas o pastor Ari, ele cuidava da congregação, né? Nós tivemos também o pastor Miqueias durante um tempo. Agora eu não lembro, eu acho que, não sei se era com o pastor Viana ou com o pastor Ideobrando, acho que era com o pastor Ideobrando, né? Eles andaram juntos, mas só que rapidamente o pastor Miqueias já saiu aqui da igreja e foi para Cuiabá. Quem cuidou efetivamente dessa igreja durante longos períodos, foram o pastor Paulo, pastor Ideobrando, Viana e Neil. Então, pastor Paulo ficou 13 anos aqui, irmã Divina? Não será? Não, o pastor Ideobrando não é de 79, gente? Quem lembra? Irmã Helena, quando que o pastor Ideobrando foi consagrado? Não lembra? Terezinha, quando foi? 15 de novembro de 80? Então ficou 14 anos. Ótimo. Aí o pastor Ideobrando sai em 93, pastor Viana? Então, 13, 14 anos também. O senhor está 27, correto? E eu, 15 anos. Então, quem cuidou foram esses pastores. Ótimo. Vamos lá. Pastor tem que ser humilde, não tem? Mas de vez em quando as coisas precisam de uma voz mais ativa, o pastor tem que se posicionar como aquele que deve dirigir o grupo. A igreja, né, a comunidade, né? Vocês esperam isso de um pastor, não esperam? Quando ele toma essa postura, ele não é humilde? Não, ele é humilde. Tá, então vamos imaginar, você é essa pessoa humilde, você sabe o seu lugar? Então você é bem-aventurado. Ou você precisa de alguma coisa dessa. Então são palavras de Cristo. Estas palavras, elas servem para todo discípulo de Cristo. Toda pessoa que se aproxima dele. Muito bom. Aí, nós precisamos olhar para os versos 11 e 12. Que é o seguinte: bem-aventurados sois vós,
Então, se você perceber, ele estava falando de forma genérica. Então, na verdade, irmãos, qualquer pessoa pobre de espírito é bem-aventurado. Ele está falando de uma forma genérica. Até o verso 11 era algo genérico, era algo para todo mundo. Bem-aventurados os que choram. Qualquer pessoa que sabe chorar e sabe estar ali no seu momento de choro, qualquer pessoa que é assim, ela é bem-aventurada. E aí você vai em cada uma pessoa que é misericordiosa, uma pessoa que é limpa de coração. Eu sei que você vai falar, mas precisa da palavra, eu sei disso. Mas qualquer pessoa que alguém olhe para ela e veja características dessas, ela é bem-aventurada. Mas aí, de repente, ele pega e muda isso. E ele aponta para mim e para você. Porque ele está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Interessante isso. Parece, irmãos, que ser crente, agente 007, não funciona. Você conhece crente? O crente 007? É o agente secreto. Manja isso aí? Não. Alguém tem que te enxergar nesse negócio. Porque alguém tem que te perseguir por alguma coisa. Não é possível que o mundo está concordando com a gente, irmãos. Tudo que a gente fala, o mundo concorda. Ué, se tudo que a gente fala, o mundo concorda, é porque a gente concorda com o mundo. Tem que ter alguma coisa de errado. Então, nessa situação que o mundo passa, porque cada hora é uma coisa que se inventa, pode ter certeza, imagina. Quando eu era criança, eu ouvia falar no negócio do direta já. Eu lembro isso aí. E a gente pensava que o negócio ia ficar, a gente criança, a gente pensava que o negócio ia ficar bom mesmo. Ué, quando tiver direto, pelo jeito é bom, todo mundo só fala nisso. Ótimo, pronto, foi a direta. Quando começou esse negócio da democratização, pronto, o presidente morre. Lembram disso? Morreu, o Tancredo morre. Mas estava bom até ontem. Eu nunca esqueço do dia que Tancredo morreu. Quando o Tancredo morre, eu chego no salote, porque não era igual agora, né? A mulher fala, pode voltar. Por quê? O presidente da República morreu. Pronto, não tem aula. Ótimo. Vamos lá. Daqui a pouco começa esse negócio de eleição, e aí cada hora é uma coisa e as coisas vão mudando. Irmãos, hoje em dia a gente está nessa briga aí, que está todo mundo. E essa é uma tristeza entre os crentes que acreditam nos políticos. É assim. Cada hora é uma coisa. Não é possível, irmãos. Não dá para concordar com a gente. A gente é crente. E a gente tem que denunciar tudo isso que está errado nesse mundo. Não importa o que eles pensam. O que está errado tem que ser denunciado. Então, tem que haver algum tipo de perseguição. Não estou falando que você deve ser maltratado. Não é isso. Mas alguém tem que discordar de você. Ao ponto de chegar e falar assim, é melhor ali não, porque ali não concorda com a gente. Certo? Tem que ter isso aí. Não estou falando para você ser o chato, né, do seu convívio, mas tem que ter isso aí. As pessoas têm que perseguir a gente. Crente que é amigo do mundo é porque ele concorda com o mundo. Então, não confie, nem acredite neles. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim, verso 11 de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, Jesus diz. Exultai, as Escrituras estão dizendo para nós, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Excelente. É para exultar quando isso acontecer. E aí vem o texto. O verso 13 diz, vós sois o sal da terra. O verso 14 diz, vós sois a luz do mundo. É nesse contexto que aparece esse texto, irmãos. No contexto das bem-aventuranças. No contexto em que Cristo olha para nós e diz que é para a gente exultar quando o mundo estiver contra a gente. Irmãos, nós não podemos desistir das convicções
que Cristo colocou no nosso coração. E não é uma questão de que eu tenho que ser forte para não desistir. Não, irmãos, não é isso. Não existe outra escolha. O Santo Espírito, ele habita em nós. E o Santo Espírito tem que habitar tanto em nós, tanto em nós, tanto em nós, que a carne não vença. Que a única coisa que pode vencer o Santo Espírito, e aspas, como eu falei hoje pela manhã com os homens, é a nossa carne. Porque há um combate entre a carne e o Espírito, entre o Espírito e a carne, e esses dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Então é nesse contexto que ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, vamos lá. Quem nós somos? Então, sal e luz. É o que o texto está dizendo para nós. Verso 13, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa parar um pouquinho, porque você já pegou algum saco de sal, você no século 21, morando em São Paulo, por exemplo, já pegou algum saco de sal e em algum momento ele não presta mais. Sua mãe já falou isso para você na sua vida, hein? Tem alguém aqui que a mãe chegou e falou assim, ó, não presta mais esse sal não, perdeu o sabor. Ou todo sal sempre é sal? É porque o seu sal é um sal que ele vem da evaporação. É diferente. Então, nem sempre foi desse jeito, nem sempre as pessoas conheceram isso. Então, é claro que o sal que Cristo está falando é um sal que contém impurezas. E, em certo sentido, ele pode deixar de salgar. Então, é nesse sentido que Cristo está falando. Lembre-se, você não pode pegar um texto do primeiro século e simplesmente interpretar o texto inteiro com a cabeça de hoje. Tem que tomar cuidado. Então, isso é um caso. Então, por exemplo, se alguém olha para você e diz assim, não, o sal tem que salgar sempre. Não existe crente que seja insípido em algum momento. Tem que tomar cuidado. Porque daí nós temos o filho pródigo. Nós temos Marcos, que abandonou Paulo em sua viagem. A gente tem Pedro, que negou Jesus. A gente tem os outros discípulos que fugiram, né, a não ser João. E eu creio que Pedro assistiu à crucificação também. Eu creio que Pedro assistiu à crucificação de Cristo, tá? Baseado na carta dele. Tá? Não é que eu acho, é que eu olho para como ele escreve a carta, e pelo que ele escreveu, eu creio que ele assistiu à crucificação também. Mas a gente viu essas coisas acontecerem. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? É claro que o texto do filho pródigo é uma parábola, a gente tem que tomar cuidado sempre com parábola, não pode fazer doutrina na parábola, mas temos textos paralelos aí que mostram que existem pessoas que foram e voltaram. Então tem que tomar cuidado. Tá? Muito cuidado. Então, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Sal e luz. Então, esse tipo de coisa é sempre usado e é muito comum. Então, imagine, isso é usado em outros contextos. E muitas vezes essas coisas, na verdade, essas coisas são usadas para coisas boas. Mas o sal, em si, ele não é nada. O que vale o sal aqui? Nada. A luz em si também não é nada. O que vale a luz aqui? Se eu pegar mais uma lanterna e colocar aqui? Nada. Nada, irmãos. Então, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O que vale a gente em nós mesmos? Nada. A questão do sal e da luz é que o que a gente aproveita do sal e da luz são os efeitos causados pelo sal e pela luz. Vamos lá, rapidinho. Bem fácil, tá? Para que serve o sal? Não, alguém falou para salgar? Não, alguém falou? Se foi o Natanael, depois eu vou conversar. Ele falou isso? Ah, ele falou pressão alta. Não, não. Quem aguenta uma coisa dessa? Não, olha, Sônia, parabéns, Sônia, eu te amo. Não você não. É a Sônia, não é você.
Rapaz, não. Para que serve o sal? Já trocar até de água. Tanta raiva que eu estou de você agora. Brincadeira. É brincadeira. Vai, fala aí, para que serve o sal? Temperar. E algumas pessoas também já usaram o sal para conservar as coisas. Não é isso? Ótimo. É para isso que o sal serve. Então, tem que ter um efeito. O sal tem que causar um efeito. Para que serve a luz? E isso para iluminar, né? E por causa disso a gente enxerga. Joia? Tudo bem? Porque a luz pode iluminar. Se a gente não tiver condições de enxergar, que efeito ela terá para nós? Nenhum. O que o cego pedia para Jesus? Eu quero ver. Ele não pedia luz. Eu quero ver. Então, sal e luz em si mesmo não serve para nada, mas o efeito causado. Então é o seguinte, irmãos, onde a gente chega, a gente tem que ter esse efeito. Então imagina, a gente chegou, somos sal da terra, então a gente precisa temperar o ambiente. Então o ambiente tem que ter um outro sabor, tá? Então, sempre lembrando, cuidado, tá bom? Sempre lembrando, a gente está falando de coisas no meta. Tem que modificar o ambiente. Não é colocar uma coisa num lugar, outra coisa no outro. Não é isso, não é no material. É naquilo que ninguém vê. Você chegou. O reino chegou. Porque você chegou. Você é um súdito do Senhor. Então você tempera o ambiente. Faltava alguma coisa no ambiente. Chegou você, que é o sal da terra. Existem coisas que precisam ser preservadas mesmo. Chegou você para preservar coisas boas. Você chegou. Foi você que chegou. E por causa de você, as coisas estão da forma que estão. Você é a luz do mundo. Então você tem que causar um efeito. Porque assim, vamos pensar nas ondas eletromagnéticas bem rapidinho, tá bom? Ondas de rádio é uma onda eletromagnética. Micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Esse é o espectro das ondas eletromagnéticas. Todas elas a gente pode chamar de luz. Todas. Interessante isso, né? Aí, quando no começo do texto bíblico, Deus cria a luz. Aí a gente pensa que é essa. Bacana isso aí, mas deixa para outro dia. Vamos lá. Aqui a gente tem uma outra luz que não é essa aqui, ó. Essa, então, quando a gente dá uma aula, a gente fala luz visível. Tem que colocar o adjetivo. Porque o efeito causado por ela é diferente da luz que sai da sua cabeça agora, do seu corpo. O infravermelho está aquecendo esse ambiente aqui, ó. Por quê? Porque você está aqui. A temperatura dentro desse templo é diferente se a gente não estiver aqui. Porque tem um infravermelho. Ele serve para alguma coisa? Não serve para nada. Para a gente enxergar. Porque a única onda eletromagnética que sensibiliza a nossa retina, desencadeando o mecanismo da visão, é a luz visível. É dessa luz que Jesus está falando. Vós sois a luz do mundo. Pode existir um monte de luz por aí. Mas vós, os meus discípulos, Cristo diz, sois a luz do mundo. E onde a luz chega, para aqueles que têm condições de enxergar, e aí eu quero só falar uma coisa para você, quando nós pensamos no mundo, o mundo não é cego completamente. Não é cego completamente. Você pode ter certeza que você é respeitado, se você for um crente de verdade. Onde você chegar, você é respeitado. Por quê? Porque o reino chegou. Ninguém aponta para você e fala bobagem para você. De vez em quando, você chega em ambientes que as pessoas te conhecem tão profundamente que elas mudam a conversa. Porque você chegou. Ou pedem desculpas, porque falou uma coisa na sua presença. Ímpio. Ímpio, não se converte. Mas porque você está lá. Você é crente de verdade. Crente, é sal da terra, é luz do mundo. Eles mudam a conversa. Eles pedem desculpa porque falou alguma coisa. Aí eu quero que agora todos nós, a gente possa, nesse instante, olhar para nós e falar: está acontecendo isso comigo? Eu sou assim.
As pessoas reconhecem em mim o sal e a luz que Cristo um dia disse que eu seria. Porque assim, colocou... Manola, eu e você somos uma dupla agora. Manolinha, quando a gente, vamos falar a gente, só para ficar legal, né? Quando a gente está lá cozinhando, que a gente põe... Por que vocês estão rindo, hein? Marola, todo mundo sabe que você cuida de mim. Marolinha, quando a gente põe o sal na comida, dá para tirar depois? Hã? Um pouquinho, né? Mas ele chegou lá. Ele chegou. Nunca a gente vai perder o gosto daquilo. Não pode exagerar. Não estou falando na medida. Que negócio na medida, Marola. Só você sabe. Que negócio que você sabe? Jogou. Pôs a panela. Hein? Não, né? O sabor chegou lá. Entendeu como é que é? O sabor chegou. Você chegou. O sal, ele é assim. Só que, é claro que como Cristo não está falando do mesmo sal que a gente, tem essa parte do texto que fala que ele não serve para nada. Então existia um tipo de sal que ele podia perder suas propriedades. Não presta mais para nada. Por favor. Esse não é o seu caso, não é? Hein? É o seu caso? Não é para levantar a mão e falar, esse é meu caso, não é isso? Mas é o seu caso. Será que é o meu caso? De Cristo olhar para mim e falar assim, não, mas você não serve para nada mais. Irmãos, vamos lá. A palavra de Deus tem me mudado. A minha vida é uma vida de arrependimento e transformação constante. Se a resposta é sim, é porque você é salvo. E você não perde a propriedade porque você é a habitação do Santo Espírito. Cada momento da sua vida você está de um jeito, cuidado. Cuidado. Não. Um momento eu estou espiritual, eu olho para a Bíblia, outro tempo eu não estou espiritual mais, não olho mais para a Bíblia. Como é que está a minha vida? É desse jeito? Porque daí, além disso, a Bíblia está olhando para nós e dizendo que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, quem eu sou? Porque é o seguinte, se eu sou a luz do mundo, a luz chegou. O que acontece com o ambiente? Ele é iluminado. E aí ele não pode ser mais escondido. Então imagine o seguinte, como a Bíblia está relatando aqui para nós. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então é o seguinte, as cidades, vamos imaginar, edificadas sobre um monte, eram cidades mais difíceis de serem conquistadas, concorda comigo? Sim ou não? Por quê? Porque primeiro você tem que subir um monte. Já tem o desgaste. E quando você vai se defender, você sempre se defende olhando para baixo. É mais difícil jogar pedra para cima, eu estou brincando, tá, irmão? Jogar pedra para cima ou pedra para baixo? Para cima, você tem que vencer a gravidade. Então as cidades construídas lá, dá para esconder? Não dá. Quando a luz solar bate nela, todo mundo vê de longe. E de dia, quando as luzes artificiais das lamparinas eram acesas, todo mundo via. Do mesmo jeito que quando a gente viaja. Lembra quando a gente viaja de noite? Não é gostoso? Você está indo, vamos imaginar, né? Vamos pegar aqui Garça, que é um lugar que a gente conhece bem. Aí quando a gente vai chegando em Bauru, a gente sabe, é Bauru. Porque lá tem mais luz do que nos outros lugares. Não é? Você já percebeu isso aí? É bacana isso daí, né? Opa, lá, Bauru está chegando. Como você sabe? Não tem nenhuma placa, não há o tanto de luz. É mais luz do que nos outros lugares. Não dá para esconder. É você. É você. Por isso que eu brinquei. Não dá para ser crente agente 007. Agente secreto. Não, você é luz. Você chegou. Todo mundo percebeu. Não dá para você se esconder. Muito bem. Mas aí, a gente tem que ir para a parte 2. De quem somos nós. Quem somos nós? Ótimo. Irmãos, eu tenho lutado, eu digo, procurado, né? Não lutado, tenho procurado ensinar
para os irmãos alguns conceitos, né? E hoje eu queria trazer para você mais um. Então, vamos só lembrar de uma coisa. A gente não pode confundir graça com misericórdia. Combinado? Vamos lá? Esse a gente sabe de cor, eu acho que a gente sabe de cor. Então, vamos tentar todo mundo junto. Tá bom? Efésios, capítulo 2, verso 8, né? Verso 9. Porque pela graça sois salvos. Parou. Peraí. Então, peraí. Eu sou salvo pela graça. Então, agora vamos falar. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bom. Graça. Deus, Ele te dá o que você não merece. Combinado? Então, na verdade, graça te leva para o céu. Graça te salva. Graça te leva a Cristo. Você não merece o céu, você não merece ser salvo, você não merece Cristo. Mas Ele te dá. Alô? Falhou ou não? Tá. Então Ele te dá tudo isso, então isso é graça. Combinado? Vamos lá. Agora vamos para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Vamos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Parou. Ó, porque pela graça sois salvos. Graça, Deus te dá o que você não merece. Então você ganha o céu. Misericórdia agora. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos falar o texto inteiro que eu volto aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Joia? Graça, Deus te dá o que você não merece. Misericórdia, Deus não te dá o que você merece. Entendeu? Quando Deus é misericordioso, Ele não te dá, Ele não me dá o que a gente merece. Porque a gente merecia o inferno. A misericórdia de Deus me tira do inferno. E a graça de Deus me leva para o céu. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá. Agora vamos lá. Deus é misericordioso com você? Você tem a graça de Deus? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Você é abençoado? Agora vamos lá, hein? Vamos lá, de verdade? Você é abençoado? Você é uma pessoa abençoada? Ou você é uma pessoa que Deus derramou a misericórdia simplesmente sobre você? Deus, na verdade, Ele agraciou você. Porque tem diferença. A ideia agora é se você é abençoado. Agora, esse texto a gente não fala muito de cor, a gente fala só um pedacinho. Por isso que eu quero abrir o texto agora. Então vamos para Atos capítulo 20, verso 35. É um conceito muito conhecido por nós, tá? Mas o texto inteiro a gente não costuma falar. Tá bom? Então a definição de graça está onde mesmo? Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Joia? E a definição de misericórdia? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Tá? Muito bem. Agora, a ideia é, somos abençoados? Verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Ótimo, então vamos lá. Tá bom. Irmãos, hoje eu estava chegando, né, aqui na igreja, e vi uma pessoa dirigindo um carro. Falei, que legal. Será que comprou o carro?
será que é um carro emprestado? Na minha cabeça, né? E o meu desejo, ó, seria bom que tivesse comprado um carro, ótimo. Que bênção. Muito bem. Se essa pessoa teve condições de comprar o carro, ela é uma pessoa abençoada? Não responda. Se essa pessoa teve condições de comprar o carro, está com o carro na mão, dirigindo, é dele. Ela é abençoada? Alguém respondeu? Foi você? Você não falou nada, né? Eles não falem nada, que não é para falar agora. Irmãos, se este carro não estiver no texto de Atos capítulo 20, verso 35, essa pessoa não é abençoada. Ah não, que bênção, Deus me deu um carro. O seu carro serve, por exemplo, estou falando de um carro, ele serve para dar, de alguma forma, ele é útil para dar, ou através do seu carro você só recebe. Está entendendo a ideia? Mas aí, se o carro só serve para mim e para minha família, eu não sou uma pessoa abençoada? Não, você é uma pessoa agraciada. Você nem merecia esse carro, e Deus te deu. Você é uma pessoa que Deus derramou as misericórdias sobre você, porque você não merecia e Ele te deu. Mas você não é abençoado. Esse carro não está ao dispor do Senhor. Como que você vai ser abençoado? Me diga! É isso! É esse conceito de ser abençoado que a gente tem? Quando a gente ganha algo de Deus, a gente fala, sou abençoado. Não, quando eu ganho algo de Deus, eu sou agraciado. Quando eu ganho algo de Deus, Ele está derramando suas misericórdias sobre mim. Agora, eu serei abençoado quando isso que Deus me deu pela sua graça e pela sua misericórdia servir para o outro. Porque assim, irmãos, o texto que nós estamos estudando essa noite, ele está dizendo para nós: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Você é sal da terra para salgar. Tem sentido a gente ser sal para nós mesmos? Não existe sentido para a vida, se é isso. Se o tempero seu é só em si. Vós sois a luz do mundo, o Senhor está dizendo para nós. E se, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Isso é a luz. Agora, é em nós essas coisas? É claro que não, meus irmãos. É claro que não. Então, nós somos abençoados, então a gente salga. Nós somos abençoados, então a gente ilumina. É essa a questão. É olhar para as Escrituras, lembrar que por mais difícil que seja para mim, os mandamentos do Senhor não são pesados. Eu preciso cumprir isso na minha vida. Então é aquele negócio. Irmão, sabe, assim, quando eu trabalho, quando eu namoro, quando eu caso, quando eu estou no ministério, na igreja, sabe todas essas coisas? É claro, imagina, eu trabalho, aí você fala assim, por que você trabalha? Porque tem que trabalhar. Excelente, tá certo. Por que você namora? Porque eu quero casar, eu vou casar, tem que casar, ótimo. Eu faço parte do ministério na igreja porque é assim, a gente está em comunidade, a gente quer fazer coisa junto e eu entro no ministério, porque é para a glória de Deus. Sabe essas coisas? É verdade. Está tudo verdade aí. Mas agora é o seguinte: você é sal, você é luz, você é abençoado. Você é isso daí? Então é assim. Vamos pegar esses exemplos. Se você trabalha, então isso tem que ser útil para o outro. O seu trabalho tem que ser útil para o outro. Ô Neu, como eu faço? Não está escrito na Bíblia como você faz. Não está. Mas você tem que fazer. Então é assim, o seu dinheiro tem que ser bênção para o outro também. Então quando você pensa no outro, imagina, eu ganho dinheiro, Marilda ganha dinheiro. Então a gente se une no dinheiro, é um só.
se ela trabalhar sozinha ou se eu trabalhar sozinho, a gente vai continuar se amando, correto? E junto. Não é isso? Se eu trabalhar sozinho ou você, se eu parar de trabalhar, você continua me amando. Claro que continua, mas eu não vou parar. Ela sabe disso, ela sabe que eu estou brincando. A gente une o dinheiro. Para o meu dinheiro ser dela e ser bênção para ela. Para o meu dinheiro ser dela, para ela cuidar de seus filhos. Para o meu dinheiro ser bênção para ela, ela poder fazer as coisas dela. E da mesma forma o dinheiro dela. O dinheiro dela tem que ser bênção para mim, para cuidar de mim. O dinheiro dela tem que ser bênção para mim, para eu cuidar dos meus filhos. O dinheiro dela tem que ser bênção para mim, para eu cuidar da minha mãe. E assim vai. Começa aí. Mas aí o meu dinheiro e o dela tem que servir para a gente cuidar da igreja, para a gente cuidar dos missionários, para a gente cuidar do que tem menos do que a gente. Tem que servir para isso. Aí vamos lá, você namora. Você namora para quê? Para que você namora? Você tem que ser luz nesse momento. Tem que ser luz. Chegou um gatão, chegou uma gatinha na sua vida. Tem que ser luz. E é aquele negócio. Já percebe logo. Não vai casar com carne de pescoço. Entendeu? Quem vai só trazer atraso para você? Não vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque você é a luz na vida da pessoa. Então, durante o namoro, você é a luz. Aí é claro, um sendo luz na vida do outro, casa. Casa para quê? Para continuar sendo luz na vida do outro. Irmãos, eu quero insistir com isso. Não é possível que a Marilda olhe para mim e não fale assim, você está melhor. Nós vamos já completar 23 anos juntos. Não é casados, né? Não é possível que ela olhe para mim e você piorou. Ah, credo. Coisa horrorosa é uma pessoa que piora. Ai, tem que melhorar. Feio fica mesmo, fica mais feio mesmo, porque vai fazer o quê? Vai ficar mais bonito? É difícil aí, irmão, difícil. Mas tem que melhorar o negócio, irmãos, tem que melhorar. Né? Poxa, aquele negócio, que bom que ele chegou. Né? Eu brinco com vocês, a pessoa, seu marido está chegando, aquele traste já está vindo para cá, me encher as paciências. Não pode uma coisa dessa. Irmão, não é possível que a tua mulher pense isso de você. A tua mulher pensa de você? Não pensa. Você tem que ter melhorado nessa vida. Entendeu como é que é? Então, vamos lá. Irmãos, nós somos pessoas abençoadas. Então, pense em tudo isso, no seu ministério, no seu dinheiro, na sua vida, naquilo que você tem pensado para o mundo, para os seus filhos, para o Brasil. Irmãos, você é uma pessoa abençoada. Então, os outros estão se beneficiando com isso. Se você é sal, é para o outro se beneficiar. Se você é luz, é para o outro se beneficiar. Só cuidado, porque eu não estou falando que você deve sair prejudicado. Né? Vocês entendem isso que eu estou falando, né? Prejudicado em todas as circunstâncias. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Você tem que estar bem também para poder servir o outro. Você tem que cuidar de você, tá? E é por isso que o texto bíblico ele é claro, né? Que a gente deve amar o próximo como a gente ama o nosso pai. É assim que o texto bíblico fala. Ame o próximo como você ama sua esposa. É isso, tá? Não é, né, irmão? Não é, não. O texto bíblico fala, ame o próximo como você ama a você mesmo. Não é isso? Então, é claro que você tem que estar bem para você ser bênção na vida do outro. Estou falando para você se prejudicar na sua vida. Estou falando para você ser sal. Estou falando para você ser luz. Eu não estou falando isso da minha cabeça, estou falando que a gente deve ser isso, porque Cristo está falando isso para nós. Agora, a gente só não pode confundir os termos. Não pode confundir os termos. Não pense que uma pessoa abençoada é a pessoa que recebe de Deus. Não pense isso. Não pense, talvez é a misericórdia do Senhor. Você não merece, Ele te dá. Não pense que as bênçãos recebidas, tá? Eu sou abençoado. Eu recebi uma bênção. Talvez é porque Deus tem graça com você. Sabe o que acontece? É que o sol nasce sobre justos e injustos. Caiu chuva essa semana em São Paulo? Caiu ou não? Caiu água? Caiu, pastor Viana? Caiu, né? Água em alguns momentos. Desviou de alguém? Não, irmão, né? Todo mundo ganhou a chuva. Não é? Não desviou de ninguém. Está lá a Ju. Ah, queria tanto que chovesse. Só sobe na cabeça dela. Ela vai andando na rua. A irmã Zenilda está do lado dela. Ué, o que é isso, filha? Não, Deus me deu chuvinha. Não existe isso aí. Não existe essas coisas.
Não é? Não existe. Choveu sobre todo mundo. O sol. A gente tem uma brincadeira de falar, tem um sol para cada um, não é? Quando está muito calor. Já viu isso aí? Tem um sol para cada um. Claro que é uma brincadeira. O sol que eu recebo é o mesmo que vocês recebem quando a gente está no mesmo ambiente. Ué. E que a gente não vive na neve. Mas vocês que moraram onde tem neve, só caía neve na casa do vizinho? Ou você tinha que tirar a neve da sua casa também? Tinha que tirar, né, irmãozão? Porque Deus é tão bom para mim, só teve neve na casa dos outros. Aí os outros eu quero me converter também, porque eu não quero neve. Não é, não tem isso. Não tem isso. Recebeu algo de Deus? Irmãos, talvez até graça comum. Todo mundo recebe, porque todo mundo tem oportunidade na vida. Irmãos, o que eu estou falando essa noite para você, não é sobre graça e misericórdia. É sobre graça e misericórdia também. É sobre ser abençoado. Você é abençoado? Então, o que você é, está servindo ao próximo. Deus te abençoe a pensar assim. Tá? Então pense em todas as coisas da sua vida. Vamos pensar nas coisas da nossa vida. Eu tenho que pensar nas coisas da minha vida. Eu estou sendo luz e sal. Os outros estão sendo abençoados porque eu estou ali. Em todos os sentidos. Agora, em todos, não é no ambiente apenas. Em todos os sentidos. Porque daí agora é o seguinte. Verso 16, para nós terminarmos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os que vejam as vossas boas obras, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é aquele negócio, eu sou luz. Combinado? Então, por favor, 2 textos, a gente já volta para cá, deixa marcado aí Mateus. 2 textos, vamos primeiro para Efésios, tá? Vamos lá para Efésios. E nós vamos para o capítulo 5. O verso 8 diz assim. Efésios, capítulo 5, verso 8. Então preste atenção, principalmente os novos convertidos. Porque noutro tempo éreis trevas. É o que a Bíblia diz sobre aquele que não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você precisa de Cristo, para que Ele te diga, vós sois a luz do mundo. Enquanto o Senhor Jesus não olha para nós e diz isso, a Bíblia está dizendo, sem Cristo, noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. É por causa dele que nós somos luz. E aí a Bíblia diz, andai como filhos da luz. O comportamento de alguém que é agraciado por Deus com a salvação, com o Espírito Santo, com as circunstâncias da vida do jeito que elas estão, tudo isso daí, em Cristo, é por causa dele, não é por causa de nós. Filipenses, capítulo 2, verso 15, esse texto, ele é maravilhoso, grife este texto, aí na sua Bíblia, se você quiser, é claro. Lembra desse texto aqui? A Bíblia está falando no verso 15 do capítulo 2 de Filipenses, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse é o nosso papel. É o nosso papel. Ser luz do Senhor. Andar como como filhos da luz, perdão. E sermos astros no mundo. Com todas as dificuldades que o mundo nos oferece. E sempre ofereceu. É que cada época tem uma coisa. E a gente tem que só lembrar. Não existe nada de novo debaixo do sol. Ah, como o mundo está ruim. Ele foi assim em outra época. Ah, que nem pela manhã falaram, né? A gente está vivendo na Sodoma e Gomorra. É isso mesmo, irmão. Está vivendo mesmo, mas vivia antes também. Algumas épocas eram mais descarados, outras épocas eram mais cobertos. Só isso. Sempre existiu, sempre foi assim. Não existe nada de novo debaixo do sol. Livro de Eclesiastes. Nós
temos que ser os astros no mundo. Nós temos que ser luz no Senhor. Nós temos que andar como filhos da luz. O nosso comportamento tem que ser filho da luz. O comportamento tem que ser assim. Ninguém pode confundir com a outra coisa. Então, por exemplo, imagine, Cristo foi para alguma festa? Você acha? Foi, aí todo mundo sabe. Esse aí é texto bíblico que ninguém deixa de saber. Se Cristo foi para a festa, eu vou também. É lógico. Ué, se Cristo foi, por que eu não posso ir? Claro que você pode ir. Agora, como Cristo se comportou na festa? Como eu vou me comportar na festa? Só isso. Entendeu? Vou falar uma coisa aqui, todo mundo levanta a cabeça, não é para se escandalizar. Tá? Infelizmente, a gente não bebe nesse país. Ah, não, por que infelizmente? Porque assim, escuta o que eu vou falar, a gente vai continuar sem beber. Não é para chegar em casa, já que... Tá brincando? Não, tá rindo? Não é para chegar em casa, já que é assim, então é hoje. Não, nada disso. Irmãos, olha, a Bíblia, ela trata o vinho como algo que traz alegria. Agora, você imagina como o ser humano é ao ponto de Deus, porque a gente tem que lembrar disso. Não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Nesta nação, o crente não bebe. Por que será, irmãos? Será que não é por causa da graça de Deus? Essa mistura de gente. E quem conhece aqueles que beberam, eles não bebiam como a Bíblia manda beber. Hein? Mas vamos lá. Vamos lá, hein? Cristo bebia. Vou beber também. Não é o caso daqui, tá combinado? Quando você foi batizado, lembra que eu falei para você, nessa igreja não se bebe, lembra? Você concordou, né? Agora você não vai mudar de ideia logo hoje, né, irmãozão? Isso, é isso. Você não vai mudar de ideia, porque a gente combinou, nós não vamos beber. É mau testemunho. O povo que passa na rua e vê um pastor no bar bebendo cerveja. Já pensou, irmãos? Eu moro em Vila São José. Vocês me encontram por... Não, todos vocês não, nem todos vocês moram em Vila São José. Mas vocês me encontram por aí. Já pensou eu, no bar? Não, é mau testemunho, não pode. Ou nem ir em casa? Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque a gente combinou. A gente pode fazer isso? Pode. A gente pode mudar? Pode. O problema é quem vai ficar se mudar. Ótimo, Cristo bebia. Vamos imaginar. Num lugar que pode beber. Vamos imaginar. Tem várias regiões que crente bebe. Como eu vou beber? Porque eu sou luz no Senhor. Eu ando nesse mundo, o meu comportamento é como filho da luz. Você já pensou? Já pensou? Imagine, esses homens que andavam com Cristo e o próprio Senhor Jesus numa festa, se comportando como luz? Hein? É isso, irmãos. É isso. E agora a gente tem que pegar e aplicar isso para o nosso emprego. Como é que a gente está lá? Qual é o nosso comportamento lá? Nosso lar. Porque assim, vocês conhecem, muitos de vocês conhecem a pessoa que está aqui. Essa pessoa, ela só existe aqui, irmãos. Ô Ney, mas quando você chega em casa, você não é desse jeito? Claro que não. Lá em casa, eu sou pai, sou esposo, sou filho. Você acha que eu converso com a minha mulher assim? Com meu filho assim? Não, irmãos. Na minha casa, na sua casa, nós temos liberdade que aqui a gente não tem, a gente é outra pessoa. Ô, Ney, mas não uma pessoa só? Cuidado com essas coisas, irmãos. A essência é uma só. Agora, como pai, como é que você se comporta? É diferente, na sua essência, né? É diferente do pastor? Aí é que tem que tomar cuidado. O comportamento é diferente em cada lugar, de tal forma que mostra quem você é em cada lugar. Porém, a postura de crente, aquele que é a habitação do Santo Espírito, onde
ele penetra. Ele continua sendo sal e luz. E aí é o seguinte, que esse texto é importante. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, é para iluminar. Não existe uma outra opção. É para iluminar. Para que vejam as vossas boas obras. Então, tem que enxergar isso em nós. Na igreja, em casa, no serviço, em outros lugares. Outros lugares. Tem que enxergar. Onde é que nós penetramos como crentes? É na política? É onde é? É entre advogados? Entre professores? Entre médicos? É cuidando da cidade? Pegando o lixo da cidade? É no meio dos policiais? Onde é que nós penetramos como crentes? Porque, na verdade, em primeiro lugar, nós somos crentes. Combinado? Em primeiro lugar, nós somos crentes. Eu até falo com os irmãos, né? Em primeiro lugar, eu sou crente. Em segundo lugar, sou esposo. Em terceiro lugar, sou pai. Quarto lugar, que eu vou ser pastor. Claro que prioridades flutuam. Agora, a prioridade é estar com vocês. Entendeu? E todos os que foram visitados essa semana, ou conversaram comigo, naquele momento, a prioridade era vocês. Certo? Agora, teve um momento da minha semana que a prioridade foi minha mãe. Outro momento, minha esposa. Outro momento, meus filhos. E assim vai. Crente em primeiro lugar. Ótimo. Estamos trabalhando. O que nós somos? Advogados? Não. O que nós somos? Professores? Não. Médicos? Não. Engenheiros? Pegamos o lixo da rua? Cuidamos das pessoas, protegendo do mal? Cuidamos da segurança dela? É isso que nós somos? Não, somos crentes. Penetramos no ambiente. Ótimo. Vamos trabalhar. Os crentes chegaram para trabalhar. Joia? Penetramos no ambiente. O sal chegou. A luz chegou. Os crentes chegaram. Muito bem. As pessoas, por causa da luz, enxergam as nossas boas obras em todos os ambientes que penetramos. Muito bem. Elas enxergaram as boas obras. Elas nos identificam com Deus. Deus é glorificado. Pronto. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua. Todas as vezes que as pessoas começarem a olhar para nós e nos identificarem com alguém que ela não vê, Deus foi glorificado. Elas podem não saber. Elas falam assim, você é diferente. Ah, agora eu entendi. Pronto. Deus é glorificado. E Deus é glorificado quando aquilo que acontece e que as pessoas veem de bom em mim e você, não é para o meu benefício. Todas as vezes que eu me beneficio das minhas boas obras, eu sou glorificado. E não aquele que merece toda a glória. E não é por isso que ele deixa de ter toda a glória dele, como os irmãos sabem. Mas eu estou buscando isso para a minha vida? Não glorifiquei a Deus. A ideia é que os outros enxerguem. É para fazer isso. É para ser luz. Ao ponto das pessoas enxergarem as boas obras. E olharem para tudo isso e falar, é Deus na vida dele. É Deus na vida dela. Que Deus te abençoe a ser sal da terra e luz do mundo. Vamos abaixar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço por cuidar de nós. Te agradeço porque nós podemos te louvar. Te agradeço porque a gente pode, ó Senhor Deus, levar aos outros aquilo que só aqueles que são sal da terra e luz do mundo podem fazer. Que o Senhor abençoe a todos nós e que todos nós que estamos aqui possamos em algum momento da nossa vida sermos isto de forma constante até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, tem misericórdia daqueles, ó Senhor Deus, que vivem uma vida que não te agrada. Tem misericórdia daqueles que ainda não são salvos. E nos abençoe a glorificarmos ao Senhor, devido às boas obras
enxergadas pelos outros na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, amém.